O que 3 pedreiros, um vendedor de sapatos e uma vaquinha podem ensinar pra gente sobre ter uma visão pra vida. Parece até começo de piada, né? Parece. Mas, olha, hoje a gente vai mergulhar numa série de materiais sobre visão, sobre propósito, e a missão é montar um guia que seja realmente prático. Entender como definir e, mais importante, como executar uma visão de vida. E tudo isso começa, acredite, na Idade Média. Gosto de começar assim, com uma boa história. Então, imagina a cena. Um visitante chega numa obra gigantesca, sol a pino, e vê 3 homens cortando pedra. Ele vai até o primeiro e pergunta: "O que você está fazendo?" E a resposta dele é: O cara mal levanta o olhar, sabe? Suando e resmunga: "Tô cortando essa pedra." A resposta dele é a tarefa. Pura e simples. o foco no imediato, no esforço. Exato. Aí ele vai para o segundo pedreiro. Mesma pergunta. O segundo suspira, aponta para a estrutura e diz: "Eu tô construindo um parapeito." Já é um pouco maior, né? Ele vê a peça dele no quebra-cabeça. Sei, ele já enxerga o projeto. Isso. Por fim, ele pergunta para o terceiro. E este, com um brilho no olho, para o que está fazendo, sorri e responde: Eu estou construindo uma linda catedral que vai glorificar a Deus por séculos." Nossa! É clássica essa história, mas o que me fascina nela não é só a diferença das respostas. O que é? É o que elas revelam sobre o estado interno de cada um. Pensa bem, os 3 recebiam o mesmo salário, faziam o mesmo esforço físico. Verdade. Mas a experiência diária de trabalho deles devia ser radicalmente diferente. O primeiro vivia um dia de labuta, o segundo, um dia de projeto. O terceiro Vivia um dia de propósito. é a prova de que o significado não é algo que a gente encontra no trabalho, é algo que a gente leva pro trabalho. Perfeito. O propósito transformou o ato de cortar pedra num ato de devoção. E essa ideia de que a nossa percepção da realidade define a própria realidade me leva direto para outra história que os textos trazem. A dos vendedores de sapato. Essa mesmo. 2 vendedores enviados para a Índia por uma empresa que queria expandir. O primeiro chega, olha ao redor e em 24 horas manda um telegrama para a sede. E o que ele diz? Podem marcar a minha passagem de volta. Ninguém usa sapatos aqui. Ele viu a realidade e concluiu que era um beco sem saída. Entendi. Ele viu um fato e interpretou como um obstáculo intransponível. Pois é, a empresa não satisfeita manda um segundo vendedor para o mesmíssimo lugar. Ele chega, vê a mesma cena, ruas cheias de gente descalça, e manda um telegrama completamente diferente. Tripliquem a produção. Aqui todo mundo precisa de sapato. Que incrível. É a mesma realidade. A mesma Índia, as mesmas pessoas descalças, mas 2 interpretações opostas. Um viu um problema, o outro uma oportunidade do tamanho de um continente. E o que me intriga aqui é que o segundo vendedor não tinha mais informações que o primeiro, né? A única variável que mudou foi a mente dele. Exato. Isso mostra algo fundamental que um dos autores destaca. A oportunidade não é algo que se encontra, como se fosse um objeto perdido. É algo que se projeta sobre a realidade. Os 2 viram fatos. Um filtrou pela mentalidade de escassez, o pensamento pequeno, o outro pela mentalidade de abundância, o pensar grande. E as fontes que a gente analisou detalham bem o que seria esse pensamento pequeno. É um padrão mental, sabe? Que inclui coisas como dar ouvidos a fofocas, focar só no problema imediato sem pensar no futuro, guardar mágoas, criticar tudo e todos e, talvez o mais perigoso, O quê? deixar as decisões serem guiadas puramente por sentimentos momentâneos, pelo medo ou pela raiva. Em contrapartida, o pensar grande é descrito de uma forma quase espiritual, tipo, pensar como Deus. Um dos textos usa uma passagem que diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, Sei. sugerindo que a nossa única limitação real são as fronteiras que a gente impõe aos nossos próprios pensamentos. Isso me lembra daquela frase do Henry Ford: Qual delas? se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. A crença não é um resultado da sua capacidade, ela é o controle que ajusta a sua capacidade. E um dos materiais que a gente recebeu leva essa ideia para um lugar ainda mais provocador. Ele argumenta que a sociedade, e principalmente o nosso sistema educacional,
Nos treina para pensar criticamente. Como assim? A sugestão é que a gente é programado para ser robô que segue ordem. Somos ensinados a dar a resposta certa, não a fazer a pergunta certa. Olha, aprofundando essa leitura, a gente encontra uma metáfora poderosa. A de que a mente humana é uma fonte de energia ilimitada, mas ela precisa de um chefe. Um chefe. Sim, precisa de ordens. Se a pessoa não assume esse posto, se não dá ordens claras para si mesma, a mente não fica parada, ociosa. Ela vai procurar ordens em outro lugar. Na opinião dos outros, na mídia, no chefe do trabalho. Faz sentido. Isso explicaria porque a grande maioria das pessoas trabalha para realizar a visão de outra pessoa. Não é por falta de capacidade, mas porque psicologicamente é mais confortável receber ordens do que criá-las do zero. O que levanta a questão: quem está de fato pilotando a sua mente? E aí é que as coisas começam a se conectar de uma forma muito prática. Os textos fazem uma distinção que eu achei crucial. A diferença entre ter visão e ter foco. Ah, sim. A analogia usada é perfeita. A visão é do arquiteto que enxerga a catedral pronta antes da primeira pedra ser assentada. O foco é do engenheiro elétrico que precisa se concentrar obsessivamente em garantir que a fiação da capela do lado leste esteja perfeita. Sim, essa distinção é fundamental. Muita gente confunde estar ocupado com estar progredindo, né? Totalmente. O foco sem visão é como remar com toda a força, mas no barco errado. Você está se movendo, está suando, mas está indo para o lugar errado. O arquiteto precisa do engenheiro e o engenheiro precisa da planta do arquiteto. A visão dá a direção E o foco executa o trajeto. Sem visão, os esforços são caóticos. Sem foco, a visão vira um delírio, um sonho que nunca sai do papel. Exato. E essa visão, segundo um dos autores, opera com olhos próprios, que ele chama de olhos da fé ou da imaginação. É a capacidade de não ver as coisas como elas são, Mas como elas poderiam ser. Isso. O exemplo usado é sobre o Walt Disney. No dia da inauguração do Disney World, um repórter teria dito para a viúva dele: "Que pena que o Walt não viveu para ver isso." Nossa, e o que ela respondeu? Ela respondeu: "Você está enganado. Ele viu isso aqui muito antes de qualquer um de nós. É por isso que estamos aqui hoje." Que forte isso. A visão dele precedeu e, de fato, criou a realidade física. O que nos leva à pergunta inevitável: se ter uma visão é tão poderoso, por que tão poucas pessoas parecem ter uma? O que nos impede? E a resposta para isso vem em outra parábola, a da vaquinha. Essa história é desconfortável. Ela é brutal. Um sábio e seu discípulo estão viajando e encontram uma família vivendo na mais absoluta miséria. Um casebre caindo aos pedaços, todos magros, roupas rasgadas. Sei. O sábio pergunta para o pai de família como eles sobrevivem. O homem aponta para uma vaquinha magricela amarrada do lado da casa e diz: "Aquela vaca é o nosso sustento. Ela nos dá um pouco de leite todo dia, uma parte a gente bebe, outra a gente faz queijo, o que sobra a gente troca na cidade por outra comida." A vaca era literalmente tudo que eles tinham. Tudo. Eles passam a noite lá e de madrugada, quando estão indo embora, o sábio vira para o discípulo e dá uma ordem absurda. A parte mais chocante. Ele diz: "Volte lá, pegue a vaca daquela família e a empurre do precipício." O discípulo fica chocado. "Mestre, isso é cruel. A vaca é a única coisa que eles têm." Mas o sábio insiste e o discípulo, a contragosto, obedece. Ele vai e empurra a vaca? Ele leva a vaca até a beira do penhasco e a empurra para a morte. Anos se passam e o discípulo, consumido pela culpa, decide voltar àquele lugar para pedir perdão. E quando ele chega lá? Ele não encontra o casebre. No lugar tem uma casa bonita, um pomar, crianças correndo felizes. Ele encontra o mesmo homem, agora bem vestido, saudável, e pergunta espantado o que aconteceu. E qual foi a explicação? O homem sorri e conta: "Nós tínhamos uma vaquinha que era tudo para nós. Mas um dia, inexplicavelmente, ela caiu no precipício e morreu. Naquele primeiro momento, foi desespero total. Mas, para sobreviver, fomos forçados a fazer outras coisas. Tivemos que plantar, colher, vender e descobrimos habilidades que nem sabíamos que tínhamos. A vida só melhorou depois que a gente perdeu tudo." É uma história forte, mas a análise que os textos fazem dela é cirúrgica. A vaquinha é qualquer coisa
que nos dá uma sensação de segurança medíocre, Medíocre, boa palavra. mas que, ao mesmo tempo, nos impede de buscar nosso potencial máximo. É o emprego que a gente odeia, mas paga as contas. É o relacionamento sem futuro, mas que evita a solidão. É a desculpa do é pouco, mas é garantido. Ou não tá bom, mas tem gente pior. Exato. E o mais perigoso da vaquinha não é a dependência em si, mas como ela se disfarça de prudência ou de realismo. A família provavelmente se via como realista, não como acomodada. A grande lição, para mim, é sobre a necessidade de auditar as nossas próprias seguranças e perguntar: isso é uma base sólida ou é uma âncora? Essa história da vaquinha é forte, mas deixa uma pergunta no ar. Como alguém se livra da própria vaca sem que um sábio a jogue do penhasco por nós? E aí que entra a parte prática, né? Felizmente sim. Os materiais que a gente analisou não ficam só na filosofia. Eles propõem um plano de ação muito concreto, um passo a passo para construir uma visão e, na prática, empurrar a própria vaca. Vamos a eles, então. O primeiro passo é chamado de a lista dos sonhos. A orientação é bem direta. Pegar papel e caneta, não o computador. A ideia é ser mais visceral. Fazer uma oração ou meditação pedindo clareza e depois simplesmente escrever uma lista de tudo que se gostaria de ser, de fazer e de ter. Sem filtro, sem autocrítica. Cobrindo todas as áreas da vida. Financeira, familiar, espiritual, tudo. É uma ferramenta poderosa, mas um dos autores alerta para um risco, a paralisia do sonho. Uma lista com 200 itens, por mais inspiradora que seja, pode ser intimidadora. Sim, a pessoa olha e pensa, por onde eu começo? Exato. E o sentimento de estar sobrecarregado pode levar à inação. Por isso, esse primeiro passo é só o ponto de partida. Não se trata só de sonhar, mas de colocar todos os sonhos para fora para depois poder escolher. Exatamente. O que nos leva ao passo 2, a viagem ao futuro. Este é um exercício de visualização ativa. Como funciona? A instrução é, escolha uma data específica no futuro, tipo, daqui a 1 ano. Encontre um lugar onde você possa ficar totalmente sozinho. Feche os olhos e comece a descrever em voz alta a sua vida ideal naquela data futura, como se já estivesse acontecendo. Falando em voz alta mesmo. Em voz alta, os textos dão até um roteiro. Hoje é data futura, eu acordo sentindo. Acabei de fechar o negócio X, minha renda mensal é de Y. A ideia é criar uma imagem mental tão vívida que gere emoção real. E depois de verbalizar tudo, o passo seguinte é escrever essa visão no presente, como um diário daquele dia futuro. Olha, o que é fascinante aqui é a neurociência por trás disso. Quando a gente fala em voz alta e usa detalhes sensoriais, cores, cheiros, sons, o cérebro tem dificuldade em distinguir o que é real do que é vividamente imaginado. Sério? Sim. Ao criar essa memória de um futuro desejado, você está, na prática, programando o seu sistema de atenção para reconhecer oportunidades e recursos que te levariam até lá. Falar e escrever não são atos místicos, são as primeiras ações concretas. É a ponte entre o invisível e o visível. Que legal. E com essa lista de sonhos e essa visão clara do futuro, vem o passo 3, priorizar 4 coisas. A hora do foco. Exato. A tarefa é olhar para tudo que foi escrito e escolher até 4 objetivos principais. Não 10, não 20, 4. A orientação é que os critérios de escolha sejam urgência, significado pessoal e impacto. Ou seja, quais objetivos, se alcançados, destravariam vários outros menores. Exatamente. E cada um desses 4 objetivos precisa ter um prazo claro. Essa capa de poda é onde a maioria das pessoas falha, né? É a passagem da visão do arquiteto para o foco do engenheiro. É doloroso deixar de lado 95% dos sonhos para focar em alguns. Imagino que sim. Mas um dos autores argumenta que sem essa escolha radical, a energia se dissipa. É como tentar aquecer uma sala inteira com um único fósforo. Ao escolher 4 metas, você está concentrando toda a sua energia em pontos específicos. São as metas-chave, os dominós. E isso nos leva ao passo final, o mais simples e talvez o mais difícil. Passo 4. O compromisso diário.
o que separa os entusiasmados dos comprometidos. É isso que o texto diz. O compromisso é fazer pelo menos uma coisa, por menor que seja, todos os dias, sem exceção, que te aproxime de cada um dos seus 4 objetivos. Uma coisa por dia para cada objetivo. Isso. E a sugestão prática é ter um diário e, no final de cada dia, responder a 4 perguntas simples. O que eu fiz hoje para chegar mais perto do meu objetivo 1? E do 2? E do 3? E do 4? E se não fez nada? A instrução é dura. Escreva nada. Não se engane. A honestidade brutal consigo mesmo é a ferramenta. Essa disciplina diária é um motor de tudo. Ela transforma a visão de um destino distante num caminho que se percorre hoje. A psicologia por trás disso é a do momento. Fazer algo pequeno, como mandar um e-mail ou ler 10 páginas de um livro, quebra a inércia. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Exatamente. A ideia não é dar saltos gigantescos, mas garantir que não exista um único dia de estagnação. É a consistência dos pequenos golpes que derruba a árvore. É a consistência das pequenas pedras cortadas que constrói a catedral. Então, recapitulando a jornada, a gente saiu da parábola dos pedreiros, que nos mostrou que o propósito redefine a tarefa. Passamos pelos vendedores de sapatos, que ensinaram que a perspectiva cria oportunidade. Confrontamos a nossa vaquinha pessoal. A segurança medíocre que nos limita. E chegamos a um plano prático de 4 passos para transformar sonhos abstratos num projeto de vida executável. No fim das contas, a grande costura entre todas essas histórias é uma só. A transformação de fora para dentro não existe. Ela sempre começa com um projeto interno, com uma decisão deliberada de parar de reagir às circunstâncias e começar a construí-las. Não é sobre esperar a inspiração chegar. Não, ou as condições serem perfeitas. É sobre projetar a catedral, escolher 4 paredes para começar e então se comprometer a cortar uma pedra todos os dias. E os materiais que a gente analisou nos deixam com uma última reflexão que amarra tudo de forma bem direta. Se a mente realmente só faz o que lhe é mandado, se ela precisa de um chefe para não funcionar no piloto automático. Sendo guiada pelo que é mais fácil ou pelo que os outros dizem? Fica a provocação para quem nos ouve. De quem ou do que a sua mente tem recebido ordens ultimamente?